Olá, queridos alunos. Estamos aqui mais uma vez e agora vamos falar um pouco da Europa, né? E sobre a diversidade e integração no continente europeu. A Europa, continente ou península da Eurásia? Nós vamos ver aqui um grande bloco. Professor, eu estou vendo só um grande bloco aí. Mas são dois continentes, a Europa e a Ásia, né? Diferentemente dos continentes que a gente conhece, né? Como a América é separada pelo Oceano Atlântico, né, da Europa e da África, né? A gente vê alguma grande extensão de terra. E por que não um continente, não é um continente só? Porque existem fatores, né, como montes Urais, né, que são grandes cadeias de montanhas, Mar Cáspio, Mar Negro, que causavam grandes dificuldades de que houvesse uma integração entre a população que habitava na área da Europa e a da Ásia. Então eles têm culturas diferentes, né? Eles não têm uma integração, né? A gente observar os asiáticos, eles são totalmente diferentes dos europeus em costume, no biotipo, na língua, né? Então, a cultura, porque havia essa dificuldade imposta por esses limites naturais, né? O Monte Urais, o Mar Cáspio, o Mar Negro. Então nós temos a Europa, né? E a Ásia, elas são uma grande porção de terra, que é chamada Eurásia, mas são dois continentes bastante distintos. E nós temos aqui um mapa, né, falando sobre as altitudes, né, em metros ali. Essa parte marronzinha são os pontos mais altos, né, onde tem a cordilheira dos Himalaia, por exemplo, com 2.500 metros de altitude, né? Mas a maior parte, né, gira ali entre 200 a 500 metros de altitude, né, questão da toda a Europa e da Ásia. Então, esse é um mapa do continente da Eurásia, né, onde estão o continente europeu e a Ásia. E aqui está o mapa político da Europa. Agora nós temos aqui vários países, muitos deles, né, conhecidos nossos, França, Espanha, Alemanha, né, tem ali o Reino Unido, certo? Então são vários países, né, que ocupam essa faixa de terra, sendo que dois estão nesse limite da Eurásia, né? Dois têm porção, uma parte do país é na Europa, outra parte do país é na Eurásia, na Ásia. Um desses países é a Rússia, né, que tem a parte europeia, que está em um amarelo mais escuro, e também tem a parte asiática. E o outro país é a Turquia, que tem 10% do seu território na Europa e o restante na Ásia. Então a Europa é um país muito rico. Na Europa é onde nós temos ali a democracia da Grécia Antiga, nós temos a renascimento cultural, nós temos a herança, né, do código, né, dos romano, nós temos a origem do capitalismo, nós temos ali, né, a implantação do socialismo. O que mais nós podemos citar na Europa, né? A questão do iluminismo, das revoluções liberais, da industrialização. Então a Europa, ela é um país assim um continente, perdão, muito rico culturalmente e historicamente. A Europa, ela passou, né, por grandes conflitos, né, duas guerras mundiais, a primeira de 1914 a 1918, a segunda de 1939 a 1945, e muitas fronteiras foram mexidas, né, muitos países novos foram criados. Então a Europa, ele é um berço, né, uma efervescência, né, de grandes acontecimentos que marcaram a história não só da Europa, mas de toda a humanidade, né? Então aqui nós temos um exemplo de como esse dinamismo, né, se dava nas fronteiras. Nós temos aqui um mapa da divisão política em 1914, que é quando tem o início da Primeira Guerra Mundial. Então nós temos o Império Russo, né, temos ali a Tríplice Aliança, né, está mais enverdeada, com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano. Aí você tem o Entente, né, que são os aliados, né, Império Russo, França, o Reino Unido, né? Os países que eram considerados neutros, né, Suécia, Noruega, por exemplo, Espanha, e aqueles países que foram invadidos pelas forças da Alemanha e da Áustria-Hungria, né? Que ali a Bélgica foi um exemplo. A Bélgica que sofreu bastante, né, com a invasão.
E aí nós temos a Europa, a divisão política, no pós-guerra em 1922. E aí a gente já pode observar algumas diferenças. Uma está lá no Reino Unido, né? Com o surgimento ali da Irlanda, que depois de muito brigar com o exército da Grã-Bretanha, conseguiu sua independência lá em 1922. E aqui, quando no final da guerra, o Império Austro-Húngaro é desmembrado, ele vai dar lugar, né, para aparecer novos países, né? Como a Polônia, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Hungria e a Iugoslávia, né, que são os novos países. Então, conflitos, né, mais conflitos, guerras, muita política, muita geopolítica, sempre modificando. Então, até os dias de hoje, atualmente, estão sempre muito mexida essa questão política na Europa, né? Sempre é bastante dinâmico. A hegemonia europeia e a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Então, esse conceito de Ocidente e Oriente eles já existiam desde o Império Romano, né, que para situar suas terras, saber, né, chamava de Oriente aquele lado onde o sol nascia e Ocidente onde o sol se punha. Então, nós depois, com o tempo, né, com o desenvolvimento da cartografia, a gente vai ver mais à frente Mercator, ele desenvolve, né, o planisfério, né, o mapa mundi, e como essa ciência, né, ela sempre foi muito ligada, muito desenvolvida pelos europeus, né, por conta das grandes navegações, né, que eles se lançaram ao mar para conhecer novas rotas de comércio, quando conquistaram novas terras, né, então os europeus eles saíram na frente, eles dominavam essa cartografia, então eles tinham uma visão etnocêntrica, né, onde eles se colocavam no centro, né, uma visão eurocêntrica. A Europa estava no centro do mundo. Então, quando você vai estudar um mapa e você vê a Europa, ela não está lá por acaso, na região ali bem localizada, bem ao centro, no alto, no hemisfério norte, e no meio do mapa, né, dividindo pela meridiano de Greenwich, né, fica na Inglaterra. Então, isso foi de propósito mesmo, é uma visão eurocêntrica do mundo, certo? Então, partindo da Europa, o que está mais próximo ao lado onde o Sol nasce é o Oriente, e o que está depois da Europa, né, onde o Sol se põe, é o Ocidente. Então, é uma visão, um conceito de Ocidente e Oriente, nos dias atuais, ele foi criado pelos europeus, né? Então, aqui a gente tem um mundo no final do século XIX, né? Porque durante muitos séculos, né, o século XVI, século XV, XVI, XVII, os europeus se lançaram bastante ao oceano, né? Conseguiram conquistar novas colônias e descobrir novas terras, né? Como foi o caso do descobrimento da América, o descobrimento do Brasil, né? E posteriormente a isso, lá pelo século XVIII, quando vai ter a Revolução Industrial, né, muitos países, né, vão se beneficiar do acúmulo de capital gerado de materiais preciosos e tudo aquilo que foi extraído das novas colônias. E aí a Europa vai passar pela primeira Revolução Industrial, pela segunda Revolução Industrial, né, o Reino Unido, a França, a Bélgica, né, os países alemães, os países que vão a França, os países que vão passar pelas revoluções industriais e se desenvolver bastante economicamente, e a partir do século XIX eles vão se lançar em direção ao continente africano e ao continente asiático no imperialismo, né, para conseguir novas colônias, né, o colonialismo. E aí a gente tem um mapa que mostra aí o mundo no final do século XIX, né, as terras em rosa, né, pertencentes aí à Grã-Bretanha, né, que é o Reino Unido. Nesse tom de amarelo, a França. Nesse tom mais alaranjado, né, nós temos a Alemanha, o verde, a Itália. Então você observa, praticamente o mundo todo ele estava sob influência de países europeus, né, como colônias, né, novas colônias que se vinham de fontes de matérias-primas e que se vinham também para colocar o seu contingente populacional e comprar, né,
colocar seus excessos de produção também, né? Quase eles vendiam, né? Seus produtos industrializados, seus excedentes. Então, esse é um mapa, né, que mostra a hegemonia europeia e a divisão do mundo, né? Em Ocidente e Oriente, e como eles se espalharam e tinham influência sobre quase todo mundo conhecido. Então aqui nós temos aqui o planisfério de Mercator, né, que é esse mapa mundi que a gente conhece, né? A Europa fica bem ao centro, né, no hemisfério norte, e bem centralizada ali no meridiano de Greenwich, que divide o mundo em Oriente e Ocidente, né? E aqui uma imagem aqui do Observatório Astronômico de Greenwich, em Londres, no Reino Unido, uma foto de 2016. Então, algumas características físico-naturais e a população. Considerando características de clima, vegetação e relevo, o continente europeu pode ser regionalizado em 3 porções: a Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul. Bem, a gente vai ver aqui algum mapa, né, que ele fala sobre a Europa do Norte, né, que é aquela Europa ali onde está próximo aos países escandinavos, né, os Alpes escandinavos, onde são climas frios, no domínio da tundra e da taiga. A taiga é aquela floresta que é chamada também floresta boreal, que são os pinheirinhos de Natal, né, aquelas em forma de pinheiro. E a tundra, ela são pequenas folhas, né, são folhas, né, gramíneas, né, com flores que ficam boa parte do ano recoberta de gelo e florescem, né, quando há o degelo. Então, elas são bem características de clima frio mesmo. Então, nós temos abaixo a Europa oceânica e continental, que tem o domínio da planícies e o domínio do clima também, né? Você tem clima semiárido e o clima de montanhas, né, que é essa área que está mais com listrado verde e com verde e amarelo, né, e o tom de amarelo, né, a Europa oceânica e continental. E a Europa do Sul, que tem os domínios frios de clima de montanha, as áreas mediterrâneas e planícies e planátulos mediterrâneos, que são essas que estão aí listradas de amarelo e laranja, né? Então, os climas, né, que compõem a Europa, né, e divide a Europa nesses 3 grupos: Europa do Norte, Europa oceânica e continental e Europa do Sul. Agora um pouco sobre os rios e o uso intenso de uma herança natural, né? A Europa apresenta rica e bem distribuída rede hidrográfica, que historicamente constituiu vias naturais de circulação, fator essencial para a prosperidade de várias regiões e cidades, e continua exercendo papel relevante na navegação, na produção de energia elétrica, na irrigação de terras para a agricultura, na piscicultura e no turismo. 3 rios que percorrem o território europeu se destacam pela importância econômica: o Volga, o Danúbio e o Reno. O rio Volga é o mais extenso, ele começa na Rússia e vai em direção até o Mar Cáspio. Então ele passa boa parte do ano congelada, mas mesmo assim ele ainda constitui, né, 50% da rota comercial, entendeu? Toda a rota comercial é exercida, né, pelos russos. O Danúbio, ele nasce na Alemanha e percorre até o Mar Negro. O Danúbio atravessa 8 países, né? Então é uma importante rota de comércio, né, ligando várias capitais também. E o Rio Reno, que é o menor, mas que integra importantes economias ali nos Países Baixos, junto à França também. Esses rios eles são bem explorados economicamente, né, para transporte, né, que barateia o frete, né, o deslocamento de mercadoria, né, e que facilita bastante para quem produz, né. Então, economicamente, eles são bastante importantes. Agora um pouco sobre os aspectos populacionais. Com um pouco mais de 743 milhões de habitantes estimados para 2020, né? Agora que foi a estimativa de 2020, a Europa apresenta 9,5% da população mundial, percentual superior apenas ao da Oceania, com 42 milhões de habitantes, ou seja, 0,5% do total mundial. Então a gente tem aqui a Ásia, né, como 59,3% da população, até por conta, né, de
países bastante populosos como China e Índia, depois a África, a América, né, com 3,3%, e aí sim vem a Europa com 9,5% e a Oceania com 0,5% da população mundial. Então a Europa é um país que ele tem, um continente que ele tem uma grande concentração populacional por conta da seu território reduzido, né? Mas a população ela é pouco representativa, no caso, assim, em quantidade, quando comparada aos outros continentes, né, como o asiático, como o africano e o continente americano. Pronto. E a União Europeia, um poderoso bloco econômico, né? A União Europeia, ela foi um bloco que se reuniu para facilitar, né, o comércio a integração, né, entre o comércio, entre o fluxo de pessoas, né? Então você tira várias restrições de tarifas alfandegárias, você facilita, né, com o passaporte europeu o trânsito, né, de pessoas, de profissionais, né, de turistas também. Então entre esses blocos, né? E tem aqui os países em amarelo, que são países com elevada industrialização, como a Alemanha, a França, a Suécia, né? Tem países com um pouco menor industrialização, a Irlanda, a Finlândia. Os países que se industrializaram recentemente, como Portugal, Espanha e a Grécia. Alguns países com fraca industrialização, né? Como o caso de Malta e Chipre. E os ex-países socialistas, né? Que estão aqui no leste europeu, que faziam parte da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, esses que estão, né, com verde listrado. Então, tem os países que não pertencem à União Europeia, conhecido também como outra Europa, que nós vamos falar mais à frente, a Noruega, a Islândia, e os países da comunidade dos Estados independentes, que ficam localizados na Europa, como Belarus, Rússia e Ucrânia. Então é uma divisão política bastante interessante, que vocês vão ver mais detalhes, né, quando estudam os blocos econômicos e o bloco da União Europeia. Então aqui nós temos um mapa que traz a renda per capita em dólares. Quanto mais escuro, maior a renda per capita. Então nós observamos aí, se nós tivermos prestando atenção no quadro anterior, no mapa anterior, que justamente os países com a renda per capita mais alta, né, com mais de 46.180 dólares por habitante, né, são os países que têm o maior índice de desenvolvimento tecnológico, né? Então, quanto menor também o índice de desenvolvimento tecnológico, menor vai ser a renda per capita, né? Então, é uma relação que vocês podem fazer essa comparação dos mapas, né? Sempre que vocês virem, quanto mais desenvolvido tecnologicamente, maior a renda per capita, porque a maior produção e o maior arrecadação com a exportação de produtos com valor agregado, né, que colocam, né, onde é colocado tecnologia, desenvolvimento em ciência também. Então, é essa relação que a gente pode comparar nesses dois mapas. E aí a outra Europa, né, que são os países da chamada Outra Europa, ou seja, que não entregam a União Europeia nem a Comunidade dos Estados Independentes, e pode ser dividido em dois grupos. O primeiro é formado por Noruega, Islândia, Suíça e Turquia, a parte europeia da Turquia. E o segundo é formado por Albânia e por países que se originaram da desagregação da ex-Iugoslávia, na década de 1990 e 2000, que são a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia, Montenegro, Macedônia e Kosovo. Chamo um destaque aí para essa questão da Noruega, né, que é um país que é um grande produtor de petróleo, né, de gás. Ele tem também um grande comércio, né, de pesca, né? E é um país que durante muitos anos, né, tem aparecido aí com os melhores IDHs do mundo, mais de 0,95, 950, né, de IDH, que isso é muito alto e tem sido, né, apontado em várias pesquisas, um dos países mais felizes para se ver, um país que tem um estado social bastante forte. Então é uma economia bastante forte da Noruega, centrada, né, no governo, no estado de bem-estar social, onde o que é arrecadado, né, com petróleo, com impostos,
é revertido, né, em qualidade de vida para a população. Então, é um país que ele está fora do continente do bloco da União Europeia, mas que ele tem índices muito altos, né, de desenvolvimento humano. Então, é um país bastante interessante. E a Turquia, né, que tem 10% de sua parte no território europeu, mas ali, por estar ligado a ali aquela questão do Oriente Médio, né, boa parte de muçulmanos, né, que tem por conta dessas questões, né, que da política, né, muito da xenofobia também, né, o crescimento do terrorismo, ela vem sido um pouquinho marginalizada em relação à entrada, né, sua entrada na União Europeia, porque seria uma porta de entrada, né, para o Oriente, para os islâmicos, mas ela tem um importante localização estratégica, né, que é um golfo de Dardanelos, Bosforo, que ligam, né, ao mar Mediterrâneo, e é uma importante rota comercial, né, que é explorada e que já foi disputada, né, nas grandes guerras mundiais, né. Então a Turquia também é outro país que merece atenção nos próximos anos, né, ver o que acontece com a Turquia. E aqui os impactos da industrialização na produção e circulação de produtos e culturas, né. Aqui nós temos a Europa, né, com esses vermelhos, né, mais escuros, tem os campeões, né, de produção e circulação de produtos e culturas, né, para o mundo todo, né. Ali pega a Alemanha, Reino Unido, né, aquela região. Tem uns também que são notáveis, né, e os moderados e os mais modestos. Então a Europa, ela é um grande difusor de tecnologia, também de cultura. A Europa dita moda, né, na maneira de se vestir, no que comer. Assim, muitas das marcas que nós usamos, às vezes nós não sabemos, pensamos sempre que tudo vem dos Estados Unidos, né? Mas muito vem da Europa. Então a Europa, ele é um grande... está presente, assim, tem uma grande presença no mundo todo e é grande influência no nosso consumo, no nosso dia a dia, na nossa cultura, né? Nós estamos muito recebendo essa influência através de mídias, através de produtos, né, comercializados, né? Então a Europa, ela continua sendo um continente muito importante e com influência muito grande até nos dias de hoje, certo? Então, meus queridos alunos, aqui um pouco mais da Europa, né, conhecemos, a gente poderia falar da Europa aqui, várias aulas, porque a Europa, ela é um berço, né, cultural muito forte, ela tem uma economia também muito forte que impacta na realidade do mundo todo. Então, as relações, né, de parceria do Brasil com a Europa são muito importantes. Então, é sempre bom conhecer um pouquinho mais, né, dos aspectos culturais, dos aspectos econômicos e tecnológicos desse continente, que é tão importante e tão significativo e que influencia tanto no mundo todo. Então, eu fico por aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima.